Quando fico só lá na pontinha, na Quinta das Arrombas, é como que não estou na live. Cena povo, na pontinha. Dona Ágata, todos da pontinha estão a reagir. É? Na Quinta das Arrombas. Johnny, angolana Márcia Dunda, Tiffany, portuguesa. O que vocês acham? Elias, se você puder olhar, ver, ter uma visão de mim, desta corrida, como a Ana Lorena teve, ou dessa caminhada, isso vai te ajudar muito. Mas a palavra não é substituída por nenhuma visão. As visões podem estimular, não a palavra, nós. A palavra é insubstituível. Eu uma vez vi aí nas reuniões do Mamá Langui, e eles falavam assim, e eles o venceram pelo sangue, pelo testemunho da sua palavra. E eles achavam que pelo testemunho da sua palavra é contar testemunho. Eu também, no princípio, acreditei. Há muitos anos. Quem conheceu Mamá Langui? Aquela congolesa bruxa que já morreu, que fundou o combate, Jô conheceu ela, chamado espiritual, combate espiritual. Sabe, eles pensavam que, e pelo testemunho da sua palavra, então é contar testemunhos. Antes também, eu achei, uau, nunca entendi isso, meu Deus. Mas quando eu cresci, entendi que aquilo é um erro da interpretação, não da própria palavra, da interpretação da palavra. Testemunho da sua palavra, eu preguei isso hoje, é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é o testemunho de Jesus. Testemunho do Pai. Por isso ela se chama a fiel testemunha do Pai. O que Jesus pregou é testemunhar o Pai. E o que nós estamos a fazer é testemunhar Jesus. O testemunho de Jesus que foi para o Pai, o testemunho do Pai que foi dado por Jesus, agora nós demos não para o Pai, para o Filho. Por que que o mesmo testemunho do Pai agora é testemunho dele? Porque ele e o Pai são. Nas vestes de filho, testemunhou o Pai. Nas vestes do rei, do esposo, a igreja testemunha ele. Não é contar testemunho, é a palavra de Deus. Sabe quando é que eu entendi? Quando eu tive visão e eu estava a lutar com um ser e que não conseguia lhe abater. Já contei aqui. Mas só lhe abati quando fui ajudado. E o céu me ajudou. E o céu disse assim, o que está escrito. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. Não vi nada. Não vi sangue, não vi nada. E pelo testemunho da sua palavra, a minha arma foi trocada. Kalashnikov foi trocada com uma espada. Logo eu entendi, o que eu acreditava que a Mamão Lang falava era um erro da interpretação. É a espada do Espírito, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Então, por que eu cheguei a falar isso? Sim, se você tiver uma visão e ver esta corrida, esta caminhada, que eu estou a chamar de último troço. A palavra, o testemunho, visões, sonhos não substituem a palavra. A palavra é insubstituível. Mas se for da parte de Deus, então o mesmo Deus da palavra é que vai te mostrar as coisas
que hão de ser, ou que são, ou que já foram, mas que nunca fogem nos meandros da palavra, pois Deus não viola a sua palavra. Deus não contradia a sua palavra. Ele vela pela sua palavra, não somente para cumprir, para que continue a ser fiel. Assim como está escrito que ele está girando, velando nos 7 castiçais, para que nenhum dano se faça sobre a sua igreja. É incrível. Também vela pela sua palavra, para cumprir. Nenhum tio, nenhum jota vai se omitir na lei, sem que tudo seja cumprido. E vieram os adventistas e disseram que é o cumprimento da lei, sem que tudo seja cumprido. Promessa. O que é uma promessa? É a palavra para amanhã, que não se cumpriu ainda. O que já se cumpriu não pode ser promessa. Assim como a esperança. O que eu estou a ver não é esperança mais. Não posso ter esperança naquilo que passou, ou que aconteceu. Esperança naquilo que eu estou a esperar. Boa palavra esperança. Vem de esperar. Se se espera, a poupa fé também. É a certeza, é a firmeza. Ok, pronto. Não é isso que eu queria falar. Então, o último troço, a última caminhada. Alguém diz assim, não, tá cuiaf, continua falando nesse assunto aí. É? Quem falou nisso? Não tira lá as redes, homem. Estou a desfrutar disto. Não, isso já talvez uma pessoa nova, né? Irmão Simão disse sim, Sônia, do Berlim. Então, feito isso, a, a última caminhada, não é a última caminhada na Terra, a última caminhada em direção ao pleno avivamento, os últimos 4 dias, serão muito intensivos, pá, muito fortes, muito doridos, muito trabalhosos, muito. Como assim? Também o que você esperava? O inimigo perdeu tudo e tem 4 dias para trabalhar. Não, vão se esfolar. O inimigo perdeu tudo e tem os 4 dias para reverterem a situação. Tem os 4 dias de tudo ou nada. E nós também, apesar de termos ganhado tantas batalhas, que não é a guerra, não. Tivemos vitória de várias batalhas, mas a guerra ainda não terminou. Então, nós também faremos o mesmo. Não vamos negligenciar, nesse caso eu, e você também estás na mesma promessa, como diz na mesma promessa com Isaac e Jacó. Se eu sou aquele que recebeu a primeira promessa como Abraão, mas diz a Bíblia que Isaac e Jacó estavam na mesma promessa também, com o pai Abraão. Então vocês também estão na mesma promessa comigo, por isso estão na mesma caminhada também comigo, como viu a dona Ana. Então, feito isso, se eles estão a usar e vão usar, e já começaram, a usar todas as armas necessárias, principalmente as táticas, as silenciosas, as mais violentas, mas que, olhando para elas, parece que são as frágeis ou fracas, mas são as de destruição maciça, se ela ser maciça ou massiva. Então, nós também faremos tudo para que esse último troço a gente não venha perder a batalha. A gente não venha entregar o domínio aos nossos inimigos. É a discussão dos territórios. Vários territórios foram recuperados por nós. É igual na guerra física, política, militar, dos homens, secular. Então, aquele bastião, o único, o último bastião que o inimigo ficou com ele, vai ser defendido com garras e unhas, porque sabem, aí está a sua sobrevivência. Como dizem os israelitas, que é a sobrevivência de Israel. Como diz o lobo Benjamim, que ele teve que atacar Irão para a sobrevivência de Israel. Então, o inimigo também está a dizer o mesmo. Para a sobrevivência do reino do diabo. Eles vão defender esse bastião com garras e unhas. Bom, e o que acontece quando alguém já perdeu tudo e tem ainda algum bastião para defender?
Então não é tudo. A maior parte, vamos falar disso. Sabe o que vai acontecer? Eles vão fazer primeiro uns cálculos, vão dizer, bom, quase perdemos tudo. E o que temos é a única parcela que temos que defender. E se só temos que defender esse território, esse bastião, perdendo ela, todos nós vamos morrer. Então é melhor morrermos defendendo. Estão a entender? Aí vem já os suicidas. É muito forte você ouvir. Não. É alguém que está condenado à morte, mas tem chance de não morrer. Ele foi dado uma promessa. Olha, se você conseguir fazer isso, então essa pena vai ser quê? Revogada. Mas se não fizeres, vai permanecer. O que que você acha? Ele já morreu mesmo. Então ele vai fazer tudo para ver se a pena seja revogada. Porque já morreu. Então vai poder evitar a morte. Com Garcia, nem que vai entrar no fogo. Por que que ele vai entrar no fogo? Porque vai dizer, eu já morri mesmo. Se eu não entrar no fogo, vou morrer. Não é isso que falou quem? Já falaram os leprosos. Os leprosos disseram, se ficarmos na cidade, vamos morrer com fome. Se irmos ao arraial dos Círios, também vão nos matar. E já está morto. Qualquer uma das condições ou então de opções que nós decidirmos agora vai gerar morte. E o que que vocês acham? É melhor ir, porque apesar que também vão nos matar, mas ainda há uma condição. Quem sabe? Aqui já não há solução. Aqui já não tem comida. Se os que estão na cidade estão a morrer, estão a comer seus filhos, quanto mais nós. Quem é que vai vir tirar uma gorjeta, um pão, se ele lá não tem? Então vamos lá, onde tem comida e também tem morte. Quem sabe? Pode ser que a morte não chegue. Alguma coisa, sei lá, mas lá tem comida. Então, mas essa comida, pela também espada. Então eles foram para a morte. É isso que o inimigo vai fazer. Vai fazer isso. Vai. Ou tudo. Quando Piedade me mandou recado a uma pessoa, a pessoa entendeu que ele estava mandando recado para mim. Porque do nada, você vai dar, entende quando alguém está a mandar recado. Não está a se falar mais ou menos daquele assunto e ele te fala do assunto e você dominas aquele assunto, mas a conversa não foi daquele assunto. Você vai entender, oh, como é que ele passou já para isso? Ah, então é recado. Piedade disse assim: não vamos entregar o reino de bandeja. Se engana quem pensa que vamos entregar de bandeja. E a pessoa que ele falava com ele foi lá para tratar assuntos do quem? Dos negócios, que não tinha nada a ver com o reino. Ele assustou, logo entendeu. "Oh, ele está a mandar recado ao apóstolo." E ele falou: olha, eu tive com fulano, com piedade, te mandou recado. Não vamos entregar o reino de bandeja. É esse período aqui. Por isso ele será o último para essa missão. Isso aqui ele já recebeu essa instrução. Tua missão vai ser entrar no fogo. Já perderam tudo. Então, vai preferir morrer do que. Ou então, vai preferir morrer nas mãos do teu inimigo do que nas minhas mãos. Vai ter que escolher. Só que nas mãos dos teus inimigos, se você conseguir derrotá-los, capas. Então, essa batalha contra Elias, principalmente nos últimos dias, vai ser mais violento ainda. Principalmente no último dia, depois dos três. Mas nós também estamos preparados para isso. Nós também já nos preparamos. Estamos a falar, não repetindo o que eles falaram. Nós já falamos primeiro. Ou tudo, ou tudo. Não vamos entregar o domínio a ninguém.
Assim como começamos no Espírito, vamos terminar no Espírito. Assim como começamos com vitórias retumbantes, vamos terminar com as vitórias retumbantes. Ainda bem que Elias nunca perdeu batalha, mas sei que já valeu os custos e vai ser confrontos muito retumbantes, renhidos, batalhas encarniçadas. Esse é o último troço da caminhada do homem. Estou ciente de tudo isso. Aleluia. Ainda bem. Eu estava a falar agora aí com alguém. Ele está aí. Tivemos que tratar uns assuntos aqui, não adianta falar aqui. E eu disse: quem é esse mosquito, essa barata? Eu matei 2 papas e matei dos santos. E vou matar o terceiro papa. E vou matar os 2 últimos presidentes. Isso é uma baratinha. Eu falei: eu vou lhe cortar, lhe avisa mesmo para preparar já o caixão dele. E nos últimos dias eu vou ficar muito agressivo. Já estou para se preparar. Enquanto eu me preparo, me aproximo para os 4 dias, como vai ficar muito agressivo, muito violento. Eu estava a orar e eu perguntei: pai, qual é o nível em que eu começarei a lhes matar assim, os pecadores inimigos, claro, com a palavra, na hora. Eu disse: e agora? Eu assustei. Eu disse: agora. Eu estava a pensar que depois dos 7 dias, agora. Ele me falou: agora. Presta atenção, olha, viu? Olha, se aplica, né? Meu Deus, olha aí. Hoje pensasse que só daqui a 4 meses, e eu inverto agora, só daqui a 4 dias que isso vai acontecer, levante os olhos e veja, é já agora. Alguém me perguntou, nós também? Não, nunca faria coisa isso. Se as minhas lutas é por você, as minhas batalhas, eu dei a minha vida para libertar o povo, como é que eu vou destruir mais o povo que eu estou a libertar? Não é possível. Estou a falar os inimigos do Evangelho. Vós sois amados por mim. Vós sois meus protegidos. Vós sois a razão das minhas guerras. Não havia necessidade para tal. Não é território, não. Se fosse território, não precisava esse tanto trabalho. Para quê? É só trazer um dilúvio na terra. Não houve guerra no tempo de Noé. Houve guerra? Não houve. Quem fez guerra? Não. Aí é a soberania de Deus. Deus faz o que ele quiser. Deus já destruiu as potestades, os principados e toda a humanidade para o inferno. Mas como a razão, ou então o propósito é salvar, por isso tem que haver guerra para libertar o povo. Se é para matar, já vos falei, né? Que antigamente os endemoniados eram considerados como malditos. Os endemoniados, segundo a lei, cometiam crimes hediondos, hoje mais ou menos pecados hediondos. Como é que é crimes hediondos? Cometiam barbaridades, como mais ou menos violar uma bebê, pedofilia, homossexualismo ontem, não é como hoje. Homossexualismo, pedofilia, ofender o pai e a mãe, esses crimes davam direito à pena de morte. E tinham outros mais pesados ainda que tinham que morrer na cruz, segundo a lei. Maldito aquele que for pendurado na cruz. Ok? Uns eram apedrejados, apesar que a pena é de morte, mas mais atenuante. E os mais graves, para dar exemplo a todo mundo, não era com pedras, mas sim era crucificado. Passava lá o dia. Não te matavam. Quer dizer que vocês morriam a gemer. Jesus só lhes tiraram do corpo cada sexta-feira. Se fosse quinta-feira, deixariam os corpos dele lá.
a gemer noite e dia. Não somente sexta-feira, é porque poderia chegar, era Páscoa, era o dia de descanso santo. Então os corpos não poderiam ficar na cruz, porque senão iam profanar aquilo que eles achavam que era santidade, que não tinha nada. O sábado santo. Hein? Senão você ficava lá na cruz até dar o último suspiro. E eram considerados como malditos. Era a pena mais agravosa em Israel. Estamos a falar a linguagem aqui do que é dos juristas, a pena mais agravosa. A medida mais agravosa. É, ouviu? É isso aí. E agora? Por isso, é um choque. Dizes que só daqui a 4 dias? Não, é agora. Por isso vocês não temam. Porque enquanto eu vou subindo os degraus da vida mais violento, mais agressivo, eu me torno. Quer no espírito, como no físico. Agora, o que é no espírito tem manifestação física. Vocês já estão a entender qual é o que é que nós estamos a buscar, né? Quem já entendeu? Quem entendeu que estamos a nos aproximar a que fase? Já podem experimentar alguns sintomas de um período, a grande tribulação. É assim. Violência, agressividade. Hã? Pessoas encontrar quem quiser lhes fazer mal, fogo vai sair das suas bocas e vai devorar seus adversários. Quem quiser lhes fazer mal, importa que seja morto. Por isso, não tenhas medo, não. E é necessário que isso aconteça, porque a terra vai temer, vai se cumprir a palavra aí que falou quem? O profeta. E eles terão medo de ti, virão com pavor. É o profeta. Aleluia. Vamos lá ver. O Amós. Eu acho que Amós ou Miqueias. Calma aí. Poderoso Senhor, nosso Deus. Ouviu? Eles terão medo de ti, com pavor. Medo acentuado. Pavor. É muito forte. Hã? Sabe o que é o pavor? Com pavor. Santo, eu Senhor Deus, poderoso, digno de louvor. Está aqui. Amém. Aleluia. Sim, e eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. É esse dia aqui, ok? Por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lembrarão pó como serpentes, como répteis da terra tremendo sairão dos seus encerramentos. Com pavor, com medo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Estão a entender? E terão medo de ti. Para eles terem medo, tem que lhes mostrar o poder. E esse poder não é poder de operação somente para milagres como libertação, curas, sinais. Juízo. Lembra-se que aconteceu na igreja quando Pedro julgou aquele casal? Houve terror, fora e dentro.
Os de fora não fugiram, o terror não lhes fez fugir. Mas os de fora não se aproximavam deles. Tinham medo. Os de dentro tinham medo, mas também os tinham em alta estima. Os tinham que os apóstolos. Mas de fora tinham medo, pavor, estavam longe. E aquilo é só uma gotícula. O mundo nunca mais será o mesmo. Bem falou aquele bruxo. Hoje falei daquele feiticeiro aí de Moçambique que disse: um menino que nasceu na Universal é terrível. Hã? Yes. Mas vós não temais. E eu vou vos falar: o Senhor veio para vos provar. Não tenho medo. Amém. Então são os últimos 4 dias. E eu estava a falar, por quanto. Não queria falar, mas eu gosto, eu não tenho segredo. Não é alguma coisa pesada. Eu estava a falar com alguém que me questionou por que saí do grupo lá dos rapazes do meu bairro. E eu lhe falei assim: enquanto o MPLA estiver de pé, eu não posso ficar no vosso meio porque estaria a ser um problema para vocês. Vocês vão ser conotados como inimigos, porque eu sou inimigo deles. Então, eu me retiro, não quero saber nada mais desse grupo aí, para o vosso bem. A paixão pela minha terra está em mim, mas eu sei que o inimigo está de pé. E eu disse: quando eu matar o MPLA, depois eu volto no grupo. Eu lhes falei: para o vosso bem, senão vossas reuniões serão fiscalizadas, grampeadas, não sei o quê, porque o homem faz parte do grupo, não somente presencialmente, como não poderia aparecer, mas também no grupo, assim, hum, no Zap, o grupo lá dos integrantes dessa organização. Eu falei: me retiro para o vosso bem. Seria muito fatal, não seria benéfico, não participo em nada. Eu disse: eu tive muitos projetos para fazer lá, nessa terra, mas enquanto o meu inimigo está de pé, não faria isso. Seria também falta de sabedoria. Poderia estar a sacrificar as pessoas. Nós temos autoridade de impor, mas os que querem vão receber, não querem receber, não se pode impor. O povo, quando dois elefantes estão a lutar, que sofrem. É o capim. O povo quer da minha ajuda, mas eles não vão deixar. E só ver quando a ML só começou a servir livremente porque eu tive que impor. Vocês sabem, nos primeiros dias, não somente ML, também ação social, era incrível. Eu acho que João Lourenço mandou retirar as forças, porque eu mandei a palavra. Quem se lembra? E esses todos foram sacrificados. Aquilo era pressão. Agentes da secreta girarem, ameaçarem não sei quem, os coordenadores dos bairros, a impor: vocês não podem fazer isso sem primeiro nos pedir autorização. Aquilo tudo que vocês ouviram e viram. Aquilo tudo eram os agentes da secreta, não queriam que se. Mas ficaram envergonhados também. E a palavra que eu mandei, a vergonha, viram: bom, calma aí, nos hospitais, estão a dizer: não, não entram, mas deixam as comidas. Sony disse: não, não vamos entrar, as comidas estão aí conosco. Ah, pronto, 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 pronto. Ouviu? Tinham recebido ordem, fecha as portas. Eles estavam a pensar que eu estava a discutir, que estava a trabalhar para mudar o coração desse povo, para me considerar como presidente deles e não sei. Eu não sou político, eu não estou a discutir aqui território governamental, eu estou a discutir territórios espirituais. Quem tem um espiritual manda, ordena o físico. Ah, eles sabem o que eu estou a falar. Eles não são legos no tocante a essa matéria. Foi muitas batalhas. Aquele grupo que foi preparado lá como é que é? Lá no Porto. Aqueles são eles. Agentes secretos porque prepararam aqueles bandidos que invadiram. hum? Eles saíram lá ilesos. Ninguém acreditou. As pessoas disseram: olha, não, essa igreja é uma de Deus. Aqueles rapazes o que fazem? Eles desnudam as pessoas. Iam partir os carros, queimar e não sei quem. Isso é secreto que tenha preparado aqueles indivíduos.
Os rapazes já são bandidos por natureza, então, mas foram contratados, eles estão a vir e eles invadir. Não conseguiram, porque o povo gritava, os rapazes gritavam, Elias já está na sua terra, estavam impálidos, impávidos, não conseguiam reagir, estavam todos, queriam reagir, sentiam o ódio, a mágoa, mas não conseguiam. E alguém cruzou um rapaz, quando ele viu com mata-bruxo no peito, ele reconheceu e disse, vocês são daquela igreja que foram, disse, olha, ninguém acreditou que vocês estarão vivos aí, sem danos. Aqueles rapazes que fazem, todo mundo só diz, não, aquela igreja não tem. Aquilo estava preparado para destruírem tudo. Quer dizer que até o meu carro iam queimar. E é secreto que estava a fazer isso. Sem danos, ninguém lhe tocaram. Nenhum telefone foi roubado. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz contou ao rapaz que ele viu com o mata-bruxo, que é discípulo, disse, aqueles todos os rapazes foram mortos. Foram encontrados mortos. Sei lá se o povo que eles entre eles é que se mataram. Ouviu? Não se pode brincar com Elias. Elias foi lhes matar, claro. Elias lhes mata de noite e de dia vai lá alguém para lhes matar. Ouviu? Eu tive que mandar a palavra para pôr ordem, porque eles não queriam que se. Porque esse regime diabólico, eles não querem que alguém que faça bem às pessoas. Veja, por exemplo, um empresário que vive numa rua não asfaltada. Eles decidem pedir lá na administração que eu quero asfaltar a minha rua. Não vão deixar. Não vão. Pode ser do sistema. Ah, não, que tem que ser mesmo do sistema, mesmo lá da profundidade. Se é mesmo só um militante, aí eu falei, você tá maluco ou quê? Quem te mandou ir construir aí? Vai lá no condomínio, pá. Deixa lá esses pobres. Você vai ajudar esses pobres. É assim. Vocês tentam ajudar as pessoas, é conotado. Então eu falei assim, rapaz, eu me retiro, já. Todos os projetos, queria comprar um gerador para colocar lá no hospital, já não vou comprar. Queria colocar um gerador de alta potência para iluminar a comuna, a vila, porque não tem energia. Já não vou pôr. Queria colocar lá uma empresa para tirar a água, não tem água canalizada, hein? Tirar a água lá do rio e colocar em todas as casas, talvez não agora, daqui a 3 anos ou 2 anos, sei lá, já não vou fazê-lo. E eu falei, esse rapaz estava a falar com ele. Quando eu destruir o regime, depois vou fazer isso. Enquanto há guerra, tem coisas que não se pode fazer agora, pois eu também avaliei os meus custos. Estamos em guerra. Em tempo de guerra tem que se falar da guerra. A conversa é de guerra. Aí onde o Sassanga Combo, tia Luzinha, ouça muito bem. O Sassanga Combo, Kayambilanga Ingo. Ah, Ingo não. Kaya Muyambili Pipa Alobanga Angozaze. Quem entendeu? Ango, Akuizanga, Ngo são leões. Koshi, Ngo não, Ngo é ossa. Aí é o Koshi. Sabe o que significa? Quem cria cabritos, rebanhos, sei lá, à noite tem que começar a conversar do quê? Contar histórias de leões e das onças. Sim, ouviu, Osvaldo? Criar combo. Mbudi, o Sasanga combo. É? Tem que conversar e contar a história dos leões, das onças, porque ao contar história, uma simples história vai trazer uma lembrança, uma recordação. Ei, não fecharam! Acabou, como é? O curral. Vamos lá ver se fecharam mesmo. Estamos a falar aqui das onças e não sei o quê. Vai lá a criança, e não fecharam mesmo, porque ao momento se esquece, né? As cabras lá do mato, eles entram eles próprias. É incrível. Até galinhas. Quer dizer, comem, comem, comem. Quando chegar à tarde, eles começam a entrar no curral. E tem que ir alguém para fechar, para não entrar lá uma besta para eles comer, ou o gatuno, né? Então, mas na conversa, vai se lembrar. Falando mesmo disso, vai ainda ver se fechou-se o quê? Vai chegar, não, mamãe, ninguém fechou. Fecha. Que significa que em tempo de guerra temos que falar de guerra. Há projetos que não é para tempo de guerra. Tem projetos para tempo de paz. Por isso,
Os da secreta que estavam aqui, é incrível. A notícia chegou muito longe, mas também falei no altar, né? Não tem como. Alguém que nem está no grupo estava a falar com alguém. Disse que isso já chegou, já. Ele disse, quer dizer, essa pessoa duvidou. Eles não vão aceitar mesmo ele dar tirador. Oh, ele é inimigo do regime. Não vão deixar. Eu sabia disso. Eu vi na distribuição das comidas. Eu vi como as pessoas estavam hein? O sistema estava a fazer tudo para que não se desse comida ao povo. Eu tive que mandar palavra, ordenei, e depois aquilo, o muro caiu. Hoje vocês vão. Antigamente na evangelização, é barreira, caminhadas. Uma vez os jovens fizeram uma caminhada, os pastores, né? Saíram no 30 até 1º de maio. Lá mesmo do 30 até 1º de maio, os agentes secretos atrás deles. O mesmo carro que você viu aí, vai ver daqui a 10 quilômetros à frente. Depois, o mesmo. É incrível. Para além dos que estavam andando no carro, cada troço tinha homens. Já confirma. Uns ameaçaram. Aqueles que, pastores ou discípulos que estavam sozinhos na caminhada, foram interpelados. Calma, calma, calma. Calma, calma. Só que eles usavam decreto e eles ficavam impálidos. Mas depois, aquilo passou. E já se poderia fazer, e não sei o quê, evangelização. No 30, é guerra para poder impor. Está aí a dona Carmen. Falaram com ele, lhe ameaçaram. No 30, a administração lá do quem não deixava. É muita guerra. Depois, o muro caiu. Então, eu estava a falar com ele. Eu vou acabar com eles. Não tem problema, não. O último troço. Depois, faremos bem a esse povo. Grandes projetos. Não eu, mas os filhos de Deus vão fazer isso. A igreja vai fazer isso. E eu estarei longe dessas coisas. Por isso, a igreja vai precisar de homens, como diz a Bíblia. Todos que estão a reprovar na liderança vão saindo, pessoas que aprovam, são esses que vão manter grandes responsabilidades no futuro, como mais ou menos aconteceu na igreja primitiva. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que desempenhem este exercício, então, esse importante serviço. Não é homens descomprometidos, compromissados com a verdade, homens infiéis. Não é possível. Ok? E nós vamos, aleluia, nos ocupar, permanecer, como disse Pedro, na palavra e na oração. E outros farão isso. Vamos fazer. Mas o último troço é árduo. E eu estou ciente disso. Mas eu já sei quem vai ganhar. Eu conheço os perdedores desse último troço. Custe o que custar. Amém? Essa é a minha exortação. A minha exortação. Eu acho que não descansei o suficiente. Não descansei o suficiente. Mas minhas forças vão se renovar. Glórias ao Filho de Deus. Digam aleluia. Essa é a história de um homem. Olha, falei a essa pessoa. Eu então já matei 2 papas. Tem aventureiros aí também que dizem que eu fiz pacto com o diabo. Nesse mesmo grupo aí. Que foram sacrificados. Eu falei, eu então matei 2 papas. Isso é uma barata. Vou então lhe matar. O único que fala matar e nem pecado sou eu. Nem consciência, nem coração pisca.
Pois a minha missão é matar os inimigos do Evangelho. Eu falei, eu então matei dois papas. Avisa mesmo ele. Eu matei dois papas. Ficaram na história, né? O que que a Igreja Católica falam? Quem que tem um parente da Igreja Católica, quando eu falo eu matei dois papas? Eles duvidam. Ele diz que ele é um aventureiro, é um maluco, é um demente, é um emocionado. Falam o quê? Mas não é membro da Igreja Católica, que tem assim um papa, madre. Não é aquele lego, não. Ele não sabe nada. Um padre, um bispo, uma madre, um diácono. Tia Luizinha, falaram o quê? Silêncio total, ok? E eu falei do silêncio hoje. É a história que está se repetindo. Não é esse que procurava matar. Isaías está falando abertamente, ninguém lhe faz nada. A minha prima diz que o pai não tem medo ao falar assim. Sim. Medo como? Só tem medo quem não tem o Espírito de Deus. Não é isso que Paulo falou. Nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez com medo. Outra vez por quê? Porque um dia, quando não tínhamos o espírito de Deus, tínhamos o espírito de escravidão. Andávamos com medo. Medo de quê? De morrer. Agora que não recebemos o espírito da escravidão, mas Espírito Santo, que nos adotou para filhos, vamos temer o quê? E nada temerei. Meu mestre, meu irmão está a passar mal, não está a levantar desde a manhã. Está onde o teu irmão? Está na live? Alcina, ele está aí? Oh, amém. Não, liga para ele, manda levantar, já está curado. Diga que o mestre mandou. Ouviu? As madres sumiram, mestre. Melhor vigiarmos. Será que estão vivas? Eu lhe disse: o pai matou os vossos dois papas e vai matar esse outro também. Ah, lhe falaste, né? Eu vou lhe matar. Quando esse aqui lhe falei que eu ia lhe matar, não está lhe matei. Quando morreu aquele, eu disse: também vou matar esse. Aliás, eles não têm dúvida disso. Eles sabem, por isso não falam o contrário. Oh, amém. Mestre, falar de matar papas abertamente, não mesmo para aventureiros. Claro, mesmo sou dos santos. Você vai falar que matei dos santos? Abertamente? As mortes subiram. Ah, já li essa mensagem. Não lhes mataram, não. É verdade que uma está em um lugar incerto. Já falei outro dia aí. Foi envenenada, mas nós lhe curamos aqui. Quando ele veio aquela vez, teria sido envenenado. E não conseguiram lhe matar. E ele abandonou o convento. E levantaram a agente secreta que estão a procurar, grampearam os números dele. E ele, eu creio que desligou tudo. Só que eu mandei recado para as pessoas que lhe conhecem. Quando eu entrar em contato, me procurar no que fica. E eu vou lhe dar cobertura, já lhe dei. Por isso não conseguiram lhe matar. Ninguém vai lhe achar. Ninguém. E eu matei também os tais agentes secretos que estavam aí lá na escola dele para lhe controlar. Eu gosto de falar abertamente. Destacaram lá homens que estavam a vigiar para ver se ele viria para a escola, para trabalhar. Eu disse, qualquer um que lhe perseguir vai morrer. E já retiraram as redes. Quando eu falo, na hora, sabia disso? Eu mando a palavra, o chefe dele diz, retirem-se. Eu creio que ele quer esperar até os 4 dias. Depois ele vai sair do bunker. Alguém escreveu agora aí. O silêncio é estranho. Está-se a repetir a história. Vais ver, 2 vezes já aconteceu assim.
Isso é a primeira vez? Isso não é a primeira vez. Como então vocês? Vocês fazem relação com os dois factos do passado, com duas épocas. Mas calma aí, deixa não vamos falar. Preste atenção. Não, vai na Bíblia. Não, calma. Você não precisa estudar muito para você entender isso. Nem tão pouco ser muito espiritual. Precisa só mesmo ter pelo menos sua segunda classe. E acabou. Vai ler, segunda classe que sabe ler e tal. E mesmo que não sabe ler, alguém vai te contar essa história, oralmente. Moisés mata um egípcio. E o negócio chega até o faraó. E ele foge do Egito para a terra de Midian, porque o faraó quis matá-lo. 40 anos depois, volta. Aquele faraó já estava morto. Já tinha lá o filho dele, outro faraó. Mas o outro faraó conheceu Moisés. Não era uma outra geração, é a mesma geração. Ainda que fosse outra geração, lhe contariam. Não estava esse indivíduo? É assim, 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 assim. Quando ele voltou, quem ousou? Você, quando mata alguém e foge no outro país, quantos anos você fica lá? O processo fica lá. Quando você voltar, o processo é levantado. Por que que não levantaram o processo contra Moisés? E dizer, tu terias matado um egípcio. Voltaste, agora vai ser julgado. Nada. O pior ainda não é isso. O pior, eles fingiram que não esqueceram do assunto, é que Moisés começou a lhes afrontar na terra deles. E não foram afrontas com palavras. Para dizer, são palavras, palavras, com danos. E não é qualquer dano. É dano que mexeram com a nação, em todos os sentidos. Economia, agricultura, sociedade, política, religião, tudo. O que é que vocês acham? Houve catástrofes, em todas as dimensões humanas. A economia falida, a agricultura falida. E quando a agricultura fale, tudo o resto, a sociedade, a política, tudo depende da economia, da sobrevivência dos humanos, a instabilidade econômica. Mexeu com todo o sistema do Egito. Houve mortes. E não pense que aquelas calamidades não matavam pessoas. Houve mortes. Houve danos irreparáveis. Mas ninguém lhe fez nada. E não pense que de dia fazia isso e à noite ia dormir na terra de Midian. E não pense que tinha um exército como Savimbi, estava aqui em Luanda, e o exército dele lhe defendia. Não. Sozinho. Marchava no Egito a trazer danos no Egito, a perturbar o Egito, a destruir o Egito, a matar as pessoas no Egito. Ninguém ousou nem sequer lhe prender. Vocês estão a pensar que o quê? Quem duvidou ontem faz um paralelo do que eu estou a te falar, do que aconteceu. E esses são mais perigosos do que Faraó. Ah, vou te falar, você vai dizer não, Faraó. Eles são mais terríveis do que Faraó. Ouviu? A Igreja Católica é mais terrível do que o reino de Faraó. O MPLA é mais terrível do que Faraó. Agora, quando saiu do Egito, quem os incitou para perseguir Moisés? Foi o próprio Deus. Por que eles foram incitados? Para irem morrer. Voltaram vivos? Morreram todos. Nenhum. Nenhum cavalo, nenhum cavaleiro voltou. Só sobreviveram os que não foram. Todos que foram mandados na missão, é isso que vai acontecer. Todos que foram mandados na missão vão morrer. Todos, história se repete. Todos que foram enviados na missão vão morrer. A não que, quando estamos no tempo da graça, eu até apelei para que se rendessem. A quem se render, sim, vai passar aqui. Vou falar, passa atrás. Agora você veja. Moisés passeou, fez passeata, 10 pragas.
10. Não, controlem as 10 pragas. O que passou na tua mente para as guerras do homem? 10-0. Controla os 3 anos. O que passou na tua mente? Hã? Travessia do mar. E depois que atravessou Israel, o que aconteceu? Se afogaram. Que grande a revelação. Ok? Por isso, todos aqueles que estão na caminhada comigo já e não pense que ainda estamos no mar, já estamos no outro lado. No dia que morreu o Papa, até no dia que morreu o Papa, a travessia aconteceu em março. Vocês, quando completamos 3 anos, vocês e eu estávamos no outro lado. Agora, esse período é dos perseguidores que vão vir morrer nesse mar que nós atravessamos. Mabuide! Ah, por isso, antes mesmo nesse período da travessia, muitos começaram a tropeçar, mas aqueles que tropeçaram, confessaram, não saíram da marcha, atravessaram conosco. Ah, mas não te esqueças, depois da travessia, o inimigo, qual é o truque que ele usou? Sabe, né? Depois da travessia. Oh, não se preocupe, eles vão ter saudade do Egito. Eu vou lhes atacar lá com solidão, eu vou lhes atacar não sei o que, eu vou não sei o que, eu vou. É tudo isso. Rebelião, tudo isso. Conforto, tudo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, vamos para Emanuel. Não é esse menino que o pai de Herodes perseguiu para matar? E que a vida daquele menino custou muitas crianças, como profetizou Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz. A história se repete. Veja só, volta. Pois aqueles que procuravam a vida do menino já morreram. A Moisés também volta. Os que queriam te matar já estão mortos. E quando ele chegou? Hum? Acho que os agentes da secreta não descobriram que aquele. Eles sabiam. Aqueles doutores aí, naquele dia que ele lhes instruiu, lhes fez perguntas, penso que não descobriram. Disseram: Uau! Eles pensam que não foram queixar. Foram, epa, tem um menino aí, vive onde? Não, vive assim, assim, assim. Passos controlados. Quando Jesus viveu em Nazaré, eles sabiam quem era aquele jovem, aquele menino, o rapaz que vivia em Nazaré. As trevas sabiam que aquele é o Cristo que Faraó ou então Herodes não conseguiu matar. Assustaram. Oh, Herodes então não conseguiu lhe matar. E quem que disse que Herodes não sabia que não conseguiu? Sabia. Na profundidade das riquezas de Satanás, sabia que o menino estava no Egito. Quando ele voltou, só perceberam que o menino voltou. Eu quero vos falar que o menino era monitorado. 24 sobre 24. Se fisicamente não, mas espiritualmente era monitorado. E por que não lhe mataram? Não, não é possível. Até para ele levantar a espada para matar o menino, que o menino já não estava, estava a se cumprir a palavra. Quando Jeremias falou desse ato, ainda não tinha acontecido. Senão, nem espada levantaria. É incrível o que Deus faz. Aquele que te guarda, te manda fugir.
Aquele que não tem opositor te diz, foge. O mesmo que te mandou fugir depois te diz, apresenta-te. Aquele que você correu, fugiu. Mas como é que eu vou me apresentar àquele que está me procurando para me matar? Vocês ouviram que eu falei no altar quando fui indagado ou então enviado para ir profetizar. Mas ele vai me matar, não vai te matar nada. Eu não uso covardes. Vá, homem! E eu fui. E quando cheguei, aquele que me ordenou cumpriu a sua palavra. Não tem nada. 15 anos. Ouviram? E quando come... Aí fingiu, não. O povo não sabe que ele está aqui, só nós é que sabemos. Aí a vergonha é pouca. Não tinham vergonha, porque ninguém sabia. Mas quando começou a pregar, sou eu. Eles afrontaram. Alguém lhe matou? Não. Está aqui o outro relato. O povo depois despertou. Oh, não é esse que os príncipes estão a procurar e dizendo que vão lhe matar? Não está aí a falar abertamente. Então, eles sabem que esse é o Cristo. Então, eles sabem. Eu disse que o povo não é nécio, não. Não, não são os animais irracionais. O povo pensa. Agora, com medo deles, ninguém confessava isso abertamente. A história também se repete. Com medo, ninguém confessa. Você não imagina. É isso que eu estou a falar ao homem lá, o, o líder do grupo, não secretário, sei lá como é que é, do grupo lá dos meus rapazes aí da minha terra. E ele falou: Você não anda a ver que quando eu mando uma mensagem lá, ninguém comenta? É medo. Eles sabem que a secreta está aí no grupo. Quando eu mando uma mensagem, saúde, alô, então aí, os meus irmãos compatriotas e não sei quem, o Pai de Jesus Cristo esteja convosco, que Deus vos abençoe, não sei o quê. Duas, três pessoas que dizem amém são as mesmas. E esses estão na igreja. De resto, silêncio. Não é porque eles são meus opositores ou adversários. A maioria não. Tem medo porque eles sabem que tem lá os inimigos a ver quem é que vai interagir com ele. É terror. Então o povo também sabia que não, algo algum que existe aqui. Então eles estão a dizer que vamos lhe matar. E aí fala abertamente. Esse é para responder a tua prima, Esmeralda. Não, o pai não tem medo. Então, se o homem está a falar e eles não fazem nada, ele deveria já não é perguntar que o pai tem medo. Deveria dizer, então eles têm medo dele. Há muito tempo que ele fala. Eu vos falei que eu recebi um senhor, infelizmente esse senhor já morreu, é esposo da tia da obreira Osvaldo, e a Sony também, claro. Osvaldo, estás aí? Tia Lina. Nunca ouviste essa notícia, né? Aliás, esse assunto a obreira Osvaldo. O esposo da tia Lina, antes de morrer, ele me procurou aí no que fica. Foi lá com a esposa, eu lhe recebi mesmo lá no escritório. Ele era polícia. Polícia é um chefe, sei lá se era coronel ou tenente-coronel da polícia ou major. Alguma coisa assim, uma patente grande. Né, Osvaldo? Qual era a patente dele? E uma pessoa estudada. Ah, nunca ouvi esse negócio, ouvi a primeira vez. Uma pessoa, ele teve uma conversa comigo e eu senti nas conversas que ele não era um lego, não. Não era um analfabeto ou então menos estudado. É uma pessoa assim, que tem muito conhecimento e tal. E ele me falou, olha, sobrinho, há muito tempo eu te acompanho. Um certo dia, chamei a tua tia. É, Maia, estás a ouvir, né? Todos da família distinto vão ouvir hoje. Chamei tua tia. E eu lhe falei, sai da Universal e vai na igreja do marido da tua sobrinha.
Ficou chateado. Eu, aquele senhor que levou minha filha, não sei o quê, estragou minha filha, e não sei. Quem me falou isso é o senhor, não são vocês, não. Eu vou na igreja dele, não sei o quê. Eu creio que disse, aquele cabe igreja. E o senhor lhe falou, você não sabe nada. O que é que você sabe? Você não sabe nada. Daí a Soninha estava lá, nós dois estávamos lá. Tu não sabes nada, não sabes o quê? Eu que estou a te falar. Para além desse que ele lhe falou para vir para a igreja da Soninha, também lhe aconselhou para não entrar na briga. Não gosto de falar isso. Os parentes que estão aí, não pensem que quando eu falo é com o sentido de lembrar, não. As tias, as obreiras Carlota, Carla, tia Samba, excepto embora a Osvalda e quem a Maia que não estavam, nem sabiam disso aí. A Osvalda sabia. Então, a Maia era criança. Não, isso mesmo só história. História que virou ouro. O deserto vale ouro. Então, quando havia aquela briga em que as tias estavam chateadas, revoltadas por causa do que aconteceu, que você já conhece. Uma menina que está vindo da Europa, Portugal, na universidade, casa, 2 meses depois, o marido lhe leva na mata. Ele criou um alvoroço que você já conhece, quer na Igreja Universal, quer na família da esposa, quer na igreja, até na Estene. Não, estão mesmo aí, muitos estão aí na live a me ouvir. Só que na Estene estavam com medo, não reagiam abertamente, mas entre eles falavam mal dessa atitude. Então, ele sempre ia falar no marido, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, esse homem, vamos lhe fazer o quê? Ai, hoje é obreira, a nossa obreira Lina. É muito forte, a obreira Lina. Vamos lhe fazer o quê? Estragou minha filha, estragou. Ele foi que me falou, o senhor, é pena que já morreu, né? E ele disse, sobrinho, aposto, eu lhe falei, vem cá, senta aqui. Não, primeiro ele falou, mas o que está acontecendo? Não, aquele homem que casou com a Sony, lhe levou na mata, e não sei o quê, uma menina bem linda, bem bonita, bem nova, vai ficar aí na mata, ai, não sei o que vamos fazer. Então eles faziam aquelas orações aí, tinham vigílias para resgatar a Sony. Aquelas vigílias duravam quantas horas, pá? Maia, eu sei que você não estava no WhatsApp, quase que dei 5 minutos, né? Uma hora, durava 60, oravam bué, meu Deus. 1 hora na religião é muito tempo. 1 hora de oração. Só para resgatar a filha. No WhatsApp, se comunicavam, está na hora. Quem que acordava os outros? O chefe do grupo era quem? Quem era pastor? Só mulheres, não tinha lá homens. Está na hora. Não tinha sobrinha, não tinha. Só tinha... Hã? Ah, olha, a mamãe Samba era a mamãe pastora do grupo, que acordava os outros, que dirigia a oração. Sabe como é que eles oravam? Não sei, mas eu acho que não. Não falaram, mata ele. Só diziam, tira a nossa filha, seja resgatada. Queima, 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 queima. Manda fogo, manda, ora mais. Eu creio que até Samba, quando ele ouvisse que a Tata estava a orar fogo, gritava, você ainda não está a orar? Ora! E aí, a Mana Marina, então tu viu por quê? E a Carla? A Angelina? A Angelina parece que era mais nervosa e gritava mais. Mas, então, o senhor lhe chamou. Não, quando ele lhe falou, me dá o nome dele. E ele lhe deu o nome e começou o trabalho de investigação. Ele mesmo que me falou. Ele pediu o meu nome e a igreja, sei lá se a igreja é o seu nome, e entrou nas redes sociais e achou os meus vídeos. Fez como Felipe, como o Dr. Lucas. Minuciosamente estudou-me. É incrível. Quando eu vi que morreu, senti muito. Eu queria ser muito amigo dele. Teria, falei no Sony, gostei muito dele.
minuciosamente investigou, e ele era polícia. Esses polícias todos são da secreta, né? São de serviços secretos. Nem todos, mas a maioria. Somente esses antigos que vieram no tempo do ganho das fábulas, esses todos são de serviço. Investigou as minhas mensagens, os meus pronunciamentos, o que mais chocou o homem. Igreja Católica, a mãe de todas as prostitutas da terra. Ouviu, chamou a mulher, vem cá, estás proibida. Presta atenção, estás proibida a entrar mais nesse grupo para vocês fazerem o que vocês fazem. E ele falou, não, vou descer minha filha, não, continua a descer. Ele, olha o que ele falou, vão ficar envergonhadas. Como assim? Como assim? Estás defendendo isso? Oh, você sabe, você não sabe nada. Ele falou assim, ele falou, veja isso aqui. Ele mostrou o tema. Alguém falaria isso nesse país e viveria? E ele olhou para a data. Parece que já estava há um ano que eu preguei isso, ou meses. Esse tempo todo que esse vídeo está no ar e o homem está vivo. Mulher, cuidado. Esse não é qualquer um, não. Esse homem é terrível. Vocês vão ficar envergonhados. Olha, vocês vão se envergonhar. Olha, ele a falar comigo, ele olhou. Não te falei? Agora todos. Olha, aquele senhor. Olha, ele falou. Todos estão bem envergonhadas. Todas elas envergonhadas. Eu lhe avisei, estava teimosa. Passaram vergonha. Eu disse, ele me falou assim: segundo os meus conhecimentos que eu tenho, os meus estudos, um homem que fala isso não vive. Por isso eu lhe aconselhei: esquece. Você não é qualquer um, não. Não passou nem um ano, depois morreu. Mas não morreu por causa disso. São outras coisas. Por isso, quando ele foi também lá, era por esse motivo também, né? Não adianta falar aqui. Então, ouviram? A história se repete. Não é esse que estava a procurar? Ele aí, falando abertamente. Então, os príncipes sabem quem é ele. Aleluia. E alguém vai dizer, mas estás sempre para falar disso por quê? O último troço, falarei disso com mais intensidade. Quem cria cabrito tem que conversar dos leões e das onças, para poder proteger os cabritos. Diga amém. Estava a me mandar muito fogo, Vitor. Queima, 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 queima. Nenhuma brasa chegou lá. Aleluia. Será que eu posso ouvir um amém? Oh, oh, pisando o pó da dura estrada, eu vi Jesus. Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu, me fez chorar de emoção. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu, me fez chorar de emoção. É, Mendes, a minha história é incrível. Isso tudo fez o leque da minha história. É mais uma parte da história. Ajuntando, criou uma estrada e uma vida também. Uma história de vida. Não é história contada, não. Não é história narrada. Eu fiz a história. E agora estou a narrar a história que eu fiz. Já me imaginou o próprio que fez a história a contar a história?
Isso é muito forte, né? O próprio que fez a história conta a história. E é um testemunho não somente vivo e muito forte, como eu preguei hoje. Testemunho é fiel e verdadeiro e muito forte. Estava a mandar fogo no próprio fogo, que é a luzinha. Mas foram considerados como por não ter conhecimento, por isso não tiveram danos. Foram poupados, sabiam que estavam a fazer o que eles não sabiam. Digo amém. Agora chegou a hora de mandar fogo nas doenças. Todos os pedidos que vocês estão a fazer. Feitiço quebrado, restauração, libertação, bênção, portas abertas, cura. Você que está a interceder por alguém que está doente, que a palavra chega até essa pessoa, emprego, portas abertas, transformação, restauração, libertação, tudo começa a acontecer agora. No nome poderoso de Jesus Cristo. Oh, recebam. O meu Deus vos abençoe com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Sejam curados, sejam libertos, sejam transformados, sejam restaurados. Feitiço quebrado, libertação, restauração. Pai, glorifica o teu nome. Começa a libertar os cativos. Começa a pôr em liberdade os prisioneiros. Começa a restaurar os contritos de coração. Começa a transformar vidas. Começa a curar os enfermos. Até os que estão a ser intercedidos. O meu Deus chegue até lá. Sua palavra alcance os intercedidos. Doentes curados. No nome de Jesus. E o que você está pedindo, o Senhor te conceda isso. Receba a libertação. Depressão sai. Perturbação sai. Bruxaria sai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Amém.